Boa noite. Hoje, 27 de setembro de 2023, é uma data que aqueles que são dogmáticos da sua religião, das suas crenças, diz que hoje é dia de São Cosme e São Damião. É bom falar nisso. Cosme e Damião foram dois irmãos médicos caridosos que ajudaram muita gente. E quando eu lembro de Cosme e Damião, eu lembro de Sarrari, que também era um médico jovem que ajudava muita gente. E só não virou santo, porque ele ainda trabalha. Ele ainda trabalha conosco, é um médico que atende muita gente, faz muita caridade. E Cosme e Damião, naquela época, também fazia isso. E tem aquela coisa de dar doce, né? A promessa de dar doce, né? Eu fui criança de querer comer doce de Cosme e Damião, adorava esse dia, né? E a minha irmã mesmo ia lá na rua buscar doce e trazia aquele saquinho de doce para mim, eu achava legal, mas eu não gostava de correr atrás de doce e tal, porque muitas crianças eram atropeladas e tal. E, enfim, hoje é um dia muito especial para isso, é que nós vemos as criançadas na rua, cada vez menos, né? Antigamente as estradas ficavam cheias, a gente levava aquelas vasilhas de mantimento, levava bolsas e parava os carros e as pessoas davam doce para nós. E às vezes eu via que tinha os carros que passavam e dava dinheiro. Cada um cumprindo a sua promessa. Vamos falar em promessa? Promessa você tem que fazer para si próprio. Promessa você tem que fazer para você se melhorar e você dar doce todo dia e dinheiro todo dia. Não vai dar para você fazer isso, né? Mas se você botar na consciência que aquelas crianças que estão ali correndo atrás de doce, esperando aquele docinho, esperando aquele momento, estão esperando aquele dinheirinho, só ano que vem que vai acontecer de novo se ela tiver sorte. Mas tem uma coisa que, quando você lembrar de 27 de setembro, é como você lembrar de 25 de dezembro. Quando você lembrar de 23 de abril, as datas são conhecidas de vocês. São datas de personagens, espíritos que passaram pela nossa terra e foram espíritos caridosos que a igreja canonizou, a igreja tornou santo, a igreja tornou de uma forma para poder ser adorado, as religiões puseram outro nome, enfim. Preste atenção que todos esses espíritos foram caridosos e eles estão aí ainda trabalhando invisivelmente para você. Então que seja um dia de reflexão. E hoje eu quero falar bem rápido sobre uma passagem sugerida pelo Espírito da Verdade. Eu falo Espírito da Verdade porque eu acho que ele é de verdade. Ele me intui a sempre deixar uma mensagem, claro, toda quarta-feira eu dou essa mensagem da forma como ele pede para eu dar. E aproveita, dá o seu like lá, né? Aprendi a falar esse nome, seu joia, compartilha e nos torna mais aceso aí na internet, através do YouTube. Bom, vamos lá. Está em bem-aventurados os aflitos. Está ali. Você segue a Bíblia e na Bíblia eles falam muito
falar da desgraça. E o Espírito diz assim: a verdadeira desgraça. Todos falam de desgraças, todos já a experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características, porque tem várias desgraças. Desgraça de quanto jeito. Eu costumo brincar muito com isso, que uma das maiores desgraças que tem na sua vida é quando você passa a não se amar. É uma das maiores desgraças. Você passa a não se entender, né? O Espírito diz assim: eu venho vos dizer que quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é de forma alguma a que os homens, isto é, hoje desgraçados supõem. Eles as veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça no berço vazio, sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas no féretro que se acompanha da cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia, na traição, no desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura. Esse espírito é bem antigo, né? E que com dificuldade esconde sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça vossas águas, mas que purifica o ar dissipando os miasmas. Miasma é emanação fética do solo, nociva, estraga o solo. E ele diz aqui: dos miasmas insalubres, os maus cheiros, que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Eu paro aqui. Então você vê que esse espírito ele vem com linguajar bem do tempo dele. Mas ele quer dizer que a verdadeira desgraça está naquilo que você produz. Você provoca a sua desgraça. Você mesmo. Uma falta de atenção, uma depressão, principalmente uma depressão. Quantos de nós estamos deprimidos? Olha o que aconteceu com a Covid. Dizimou famílias. Eu mesmo, na minha família, eu tenho tios que foram meus primos, meus tios, foi todo mundo embora. Eu passei o Natal, uma tragédia na minha família, filho, neto, morreu, desencarnou, trágico. Ia passar o Natal junto comigo, a família estava toda dentro do carro. Isso é uma desgraça? Fui eu que produzi essa desgraça? Então, será que foi o meu neto dirigindo que produziu a desgraça? Olha eu fazendo perguntas. Morreu ele, o pai dele, o meu filho. E aí eu do lado de cá sofri, claro. Mas eu tive que entender que era o momento. E eu tinha que ficar aqui em pé, aceso, porque eu tinha uma responsabilidade de cuidar da família, conversar com a família, equilibrar a família, porque quando a gente fala assim, perdi meu filho, perdi minha mãe, perdi meu pai, quando você fala isso, você começa a entrar numa depressão,
Depressão é um acúmulo de pressão em cima de você, chama-se depressão. E aí você cai em desgraça, porque o seu emocional ele pira e você deixa de ser feliz por causa dessa desgraça. Aí eu vou culpar quem pela desgraça? Não sei. Teve perícia no local? Qual foi a conclusão que a perícia teve? Que o motorista da caminhonete saiu do túnel, desatenciosamente não viu que tinha aqueles tijolinhos, aquele murinho daquele ônibus articulado, BRT, ele bateu ali, capotou, foi para o lado. E só tinha um pedaço de árvore do outro lado e encontrou ele de frente. Todos presos nos ferrados, minha neta, minha bisneta, minha nora, eles lá na frente, enfim, minha nora ainda se recupera, mas eu não caí em desgraça, não caí em desgraça, porque eu já tinha consciência, graças a Deus, vivendo pela espiritualidade, vivendo na caridade, vivendo nesse mundo do amor ao meu semelhante, ajudando o próximo. Isso me confortou e me fez mais forte para eu ser autoridade para falar sobre desgraça. Então desgraça tem variedade, como ele falou aqui. Então quando ele diz do miasma, eu poderia produzir um mau cheiro nisso tudo. Eu poderia ficar no canto sofrendo, e eu tenho pessoas que me amam. Eu tenho minha companheira, eu tenho meus amigos, eu tenho os filhos, e quando eles vão me ver triste, eu vou imediatamente irradiar para eles a tristeza, e eu vou criar desgraça neles também. Então, lembra que eu falei no começo? Se você deixar de te amar, de se amar, você deixar de se compreender, você esquecer de si, você não se orientar espiritualmente, porque Ele está aí para te orientar. Chama o Espírito Santo para você. Mesmo no momento do choro, chore bastante. De vez em quando eu choro, mas eu não choro desgraçadamente. Um amigo diz assim: cara, como é que você está? Outros dizem assim: eu não tenho palavras para falar com você. Qual é a palavra que fala comigo? Mas eu tenho palavras para falar com o amigo. Olha que legal. Amigo, obrigado por isso. Ele chora junto comigo, ele está consternado comigo, e eu tenho a responsabilidade de não fazê-lo desgraçado, porque ele já vai ficar preocupado se o filho dele vai morrer do mesmo jeito. O filho dele quer pegar um carro e sair. Não faz isso não, porque o filho do Joaquim morreu assim. Ele vai deixar de viver, ele vai deixar de compor a matéria dele. Cada um é um espírito. Você tem o seu destino. Você pode adiar o seu destino? Sim. Aquele que você produz na carne, você tem um destino que você produz na carne. Você produz e tem um dele lá, o Espírito Santo de Deus. Tem esse destino. Está traçado. Mas você pode adiar aquilo? Pode. Quando chega o teu momento, Deus fala: peraí, essa pessoa é interessante, ela pode continuar. Com certeza você vai envelhecer, não vai ficar doente, porque você está fazendo bem. Você não vai ficar com sequela, porque você está fazendo bem. As pessoas precisam de você. Eu estou com quase 70 anos e eu acho que as pessoas precisam de mim. Mas se o Papai do Céu falar vem, estou pronto, sem desgraça. Mas eu tenho uma responsabilidade de passar isso para você,
que a desgraça você faz ela. Não irradie desgraça, não irradie tristeza. Eu sei que é difícil falar isso. Tem gente que fala assim, porque não foi na sua pele. Então estou contando que eu tive uma. Bem cabeluda, né? Pensa aí, você perdeu um filho, neto. Olha. Natal. Venha passar o Natal conosco. Olha só. Então, seja cristão. Quando eu falo para você ser cristão, cristão significa, como o Espírito diz, você ama o seu semelhante e perdoa as ofensas e as dívidas. Isso é muito interessante. Então sejamos nós missionários do Espírito Santo de Deus. Sejamos nós missionários do nosso irmão Jesus, nossa irmã Maria, nosso irmão Cosme e Damião, nosso irmão Jorge, São Jorge. São espíritos que tombaram, mas marcaram presença. Seja você um deles. Faça caridade. Sabe como é que você faz caridade? Ela vai te procurar. Não precisa você ir atrás, não. Todos os dias aparece uma caridade para você fazer. Elas são pequenas, não são grandes. Caridade não é uma coisa muito grande. Caridade, se você tem 1 milhão no banco, ela não te pede 1 milhão no banco. Ela te pede 1%. Ela te dá em dobro. Verdade. Ela repõe. Mas quando ela repõe, é para você fazer de novo. Então, não seja um desgraçado. Porque a verdadeira caridade, como eu entendo, como o Espírito fala aqui, é você não se conhecer, você não se conhecer em espírito, e você não ser uma pessoa feliz, você ser infeliz, irradiar infelicidade, tristeza, desarmonia, enfim. Pensa nisso. Ame o seu semelhante, ame o seu próximo. Bom, como sempre fazemos, você põe os nomes das pessoas que você deseja. É uma lista grande. Eu sei que você deseja. Se você escreveu, põe lá no grupo que você deseja. Que elas sejam curadas, não sei, não tem problema. E são escritas carinhosamente por um dos nossos trabalhadores e põe na água é energia. Enfim, não é um ritual. Água é energia. E se você pôr na mão na água aí, você vai ver que a temperatura está bem diferente da sua e ela te dá um choque. É igual o fio, energia, tem uma energia tal, se você tomar, botar o dedo ali, você vai tomar um choque. Tá? Então, ela representa a energia aqui. E no momento que nós vamos fazer a radiação, porque ela existe, a radiação é passada para você, passa por esse universo. E nós usamos as nossas mãos. E através das nossas mãos, que saem energias, que esses espíritos que vocês não estão vendo aqui, são espíritos benevolentes, que nós atraímos, eles vão botar essa energia 1000 vezes maior. Então você que está em casa, você está dormindo, senta num lugarzinho tranquilo, sem barulho, se afasta um pouquinho. Lembra daquele monte de nome que você mandou aqui? Será que você lembra dessas pessoas todas? Ou você fez isso automático? Eu desejo Mariozinho, Pedrinho, Joãozinho? Não. Pense nelas agora. Mas primeiro pense em você. Se você está tomando conta de alguém, você está perto de uma pessoa adoentada, põe um copo d'água, uma garrafa d'água, como nós temos ali os copinhos fluidificados, serão fluidificados, nós temos um público aqui.
que está nos assistindo vieram para atendimento médico espiritual, então eles também estão participando da irradiação, e nós vamos irradiar. Então abre sua mão, respire fundo, sai de dentro de si nesse momento, deixa acontecer, porque nós vamos fazer assim com nossas mãos, e você recebe, faz isso para receber. Então nesse momento eu vou invocar o Espírito Santo, vou invocar todos os espíritos benevolentes, vou convidar todos eles aqui, espíritos de luz, para que nos tomem nesse momento, todos nós trabalhadores, que aqui nós estamos mediunizando para que ocorra o melhor, para que daqui saia um remédio para o seu câncer, para a sua dor de cabeça, quer que seja, que você saia curado nesse momento, e através da irradiação, através da água que nos ajuda, receba, vai, receba, porque o Espírito Santo está aqui entre nós, e eu sei disso. É só falar no nome dele que ele aparece, ele nos toma. Então, como o nosso irmão Jesus nos ensinou, nós falarmos a mesma língua em uma só voz, e no momento que você tiver nessa prece, nessa oração, como você queira classificar, não faça automaticamente, não seja rápido. Cada palavra, ela tem um significado para você, tem um desejo. E quando ele disse que quer falar com meu Pai, fale dessa forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos derem ou tenham ofendido. Não nos deixeis cair, e livra-nos de todo mal. Você vê que eu cortei a desgraça? Não nos deixeis cair na desgraça, porque a desgraça está dentro de nós. Se pusermos ela para fora, nós não vamos emanar desgraça. Que assim seja, meu Pai. Somos seus missionários, e é o nosso desejo que essa pessoa que está nos ouvindo, ela se cure. Graças a Deus, louvado seja Deus. Bebam suas águas.